Quando eu era pequeno, eu não conhecia a igreja adventista, eu não estudava numa escola adventista, de maneira que somente aos 15 anos é que eu pude conhecer a mensagem do terceiro anjo e me tornar um adventista. Não tive o privilégio que alguns têm, como a gente fala assim, brincando, de nascer na igreja. Embora literalmente ninguém nasça na igreja. Mas você entende quando alguém fala de nascer na igreja. Eu não tive esse privilégio. Então eu me lembro que na escola em que eu estudava, era muito comum nós fazermos as atividades normais na hora da educação física,
que você sabe que acontece na maior parte das escolas, jogar futebol, basquete, eventualmente vôlei, mas de vez em quando o professor inventava alguma coisa diferente. E teve uma ocasião que ele trouxe uma modalidade esportiva completamente nova para nós. Ele anunciou que naquele dia nós iríamos jogar futebol americano. Nós nunca tínhamos feito isso. Nem sabíamos como funcionava. Ele teve que explicar ali de forma adaptada para o nosso entendimento quais eram as regras básicas. E foi muito engraçado que para a gente entrar no clima, você já viu, né? O pessoal que joga mesmo futebol americano são uns homens enormes, né? Que parece que tem ombros gigantescos. Imagina um monte de criança jogando futebol americano. Então, para ficar um pouquinho mais caracterizado, a gente encheu o uniforme da escola, a camiseta, com um jornal. A gente quase dobrou de tamanho. Pensa na cena. E aí começou então o jogo. Eu me lembro que tinha um rapaz que era muito grande. Grande aos meus olhos na época. E tanto eu quanto um outro menino, bem magro, um magricela, estávamos marcando ele. Cada um de um lado. E ele correndo e a gente tinha que pará-lo. E você sabe, futebol americano, o objetivo é você impedir que o seu oponente cruze o campo e atinja determinadas marcas. Então, tem que derrubar a pessoa. E eu pensei, bom, é para derrubar? Então vamos derrubar, né? Então eu coloquei o meu pé, lembrando que eu não era adventista, eu coloquei o meu pé na frente, o rapaz saiu rolando, quase estremeceu a quadra, porque ele era grande. Só que eu fiz isso e fiquei parado. O outro rapaz que estava na marcação, à medida que o rapaz ia caindo, ele continuou acompanhando. De maneira que, quando o rapaz que sofreu a falta se levantou, ele achou que quem o tinha derrubado era o outro menino, e não eu que estava lá, parado, quietinho, olhando para o teto, como se nada tivesse acontecido. E ele já levantou, já quase partindo para cima. E esse é um esporte, pelo menos quando a gente vê algumas imagens, eu não acompanho muito, mas parece ser um esporte bem violento. E naquela manhã nós quase tivemos uma amostra disso em loco, de quão violento e quão nervoso pode ser esse esporte. Eu conto esse exemplo para você porque, de fato, cada esporte tem as suas regras. E algumas podem parecer muito estranhas para quem desconhece, para quem não acompanha aquele esporte. Por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui, que é da Copa de 1994. Nessa Copa, você sabe, o Brasil foi campeão. E essa Copa aconteceu lá nos Estados Unidos. E sabe uma coisa que foi muito estranha para os americanos? Porque os americanos não são muito ligados em futebol, que eles chamam lá de soccer. Para eles não é um esporte assim muito popular. E o que era mais estranho para os americanos é que o futebol ele tem 2 tempos, correto? Quanto duram os 2 tempos? Quanto? 45 minutos. Só que vamos combinar, nunca um jogo de futebol tem 45 minutos, né? Acaba com 45, 49, às vezes até 50, passa dos 50. E para os americanos isso é um absurdo, porque eles estão acostumados a esportes que são muito precisos no tempo. Olha o basquete, por exemplo. Quando a bola está parada, o tempo também fica parado. O tempo só está contando, a contagem só acontece à medida que existe o jogo. E às vezes esses esportes eles são muito emocionantes nos segundos finais, onde você tem ali lances que podem mudar toda a partida. Então um esporte que parece que está, entre aspas, desperdiçando tempo, chama a atenção dos americanos. Mas é claro que cada modalidade tem um conjunto de regras. E além dos juízes, dos árbitros que ficam acompanhando essas regras, existe uma torcida. E para o torcedor, aquela pessoa que gosta, que tem um certo apreço pelo esporte, ele sabe que toda vitória, seja no esporte coletivo ou no esporte individual, ela só vai ser legitimada se o atleta ou se a equipe seguir as regras. Também existe, é verdade, em algumas ocasiões, comitês internacionais daquele esporte que ficam mudando as regras. Você se lembra do jogo de vôlei, como é que era? Eu, por exemplo, quando era pequeno,
não tinha paciência para assistir um jogo de vôlei completo, porque tinha a tal da vantagem. Então, se alguém derruba a bola no campo adversário, mas ele não estava sacando, então a vantagem volta para ele, não é tempo. E rapaz, esse negócio demorava. Quando acabaram com a lei da vantagem, parece que o jogo de vôlei ficou mais dinâmico. Só para citar um exemplo aí. É claro que para o torcedor de um determinado esporte, ele sempre espera que as regras não sejam muito mudadas para que não se descaracterize aquele esporte, para que ele não perca a sua essência. E é claro, não importa o tipo de esporte, as regras só fazem sentido naquela modalidade. As regras foram feitas para aquela realidade, para aquele esporte. E às vezes o que funciona em um esporte não funciona em outro esporte. Cada esporte é mais ou menos como um mundo à parte, com as suas próprias regras. E eu estou usando essa fala sobre esportes para dar um exemplo para você, para que a gente pense. Assim como cada esporte tem as suas regras, é um sistema à parte, a gente pode pensar que em cada época também existe um sistema de pensamento, que acaba influenciando a cultura como um todo, que acaba determinando as regras de convivência, que acaba estabelecendo valores próprios. E em cada época, esse sistema, ele é tão característico que em outras épocas ele não faria sentido. Por exemplo, você conhece essa figura que está sendo apresentada aí na tela? Se você disse ou pensou no nome Hammurabi, você acertou. Essa é uma figura representando o rei Hammurabi, que é conhecido pelo famoso Código de Hammurabi, que, se você quiser resumir de uma forma muito simples, ele pode ser contido naquela máxima: olho por olho, dente por dente. É a chamada lei do talião, ou seja, eu demorei para aprender sobre isso, né? Talião não é uma pessoa. Talião significa tal qual. Então, tal qual você fez, tal qual vai acontecer com você. Ah, você matou alguém? Já era, vai morrer. Ah, você causou um acidente, a pessoa perdeu a mão? Então agora a sua mão vai ser arrancada. Na época, isso devia fazer muito sentido. Hoje, como é que isso soa? Bárbaro. Parece que é uma coisa assim de pessoas não civilizadas, uma coisa primitiva, selvagem demais. Na nossa época, isso não faz mais sentido. Fez um dia para um povo, para uma cultura. Esse camarada aí talvez seja menos conhecido do que Hammurabi. Esse é Oscar Wilde. Esse camarada foi banido da Inglaterra, foi processado no seu próprio país, apesar de ser um escritor muito famoso, muito reconhecido já desde os seus dias. E qual foi a razão? Qual crime ele cometeu? Simplesmente descobriram que ele era homossexual. Esse foi o motivo pelo qual ele foi processado e banido da Inglaterra. Se você voltar um pouco no tempo, na época dos gregos, já era muito comum a prática da pederastia. Eu, quando era professor de escola adventista, eu gostava de dizer para meus alunos ali de 9º ano, 8º ano, quando a gente abordava a sexualidade, eu dizia assim para eles: os meninos gregos, na idade de vocês, já eram iniciados sexualmente. E alguns que não eram cristãos, às vezes nem eram de outras denominações, não tinham nenhum contato com a Bíblia, até davam uma risadinha, né? Ficavam pensando assim, que legal. Aí eu explicava para eles: eram iniciados sexualmente por outros homens mais velhos. Isso é a pederastia. Isso era normal no mundo grego. Percebe? O que foi normal, hoje seria considerado crime. O Oscar Wilde, que foi banido do país, hoje seria apenas mais um ativista. As regras mudam segundo cada pensamento de determinada época.
É isso que acontece na sociedade humana em geral. Daqui a pouco a gente vai falar onde é que entra a Bíblia e a verdade de Deus para isso. E o que dizer então da nossa época? Bom, na nossa época nós temos também algumas mudanças. E essas mudanças são muito importantes da gente entender. A gente pode definir a sociedade ocidental em pelo menos 3 grandes etapas aí. O período pré-moderno, onde as coisas eram muito coletivas, a mentalidade era coletiva. Nós temos o período moderno, marcado pelo individualismo, muitas vezes até exacerbado, exagerado, que caía num egoísmo muito forte. E hoje nós temos a chamada pós-modernidade. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre isso, ou talvez nunca tenha ouvido falar. A verdade é que eu não posso me demorar muito em falar em aspectos mais técnicos, então eu vou tentar condensar isso e falar o que é necessário para chegar onde eu quero. Mas o que você pode perceber no período pós-moderno, que é o período que nós vivemos? Nesse período, nós não temos tanto uma ideia de coletivo generalizada, mas também não temos uma ideia de individualidade exacerbada. O que nós temos é uma sociedade legitimada por comunidades. Então, as pessoas se organizam em comunidades. E essas comunidades também têm as suas regras próprias. Essas comunidades também se comunicam por afinidades, por interesses. E nós vivemos, é claro, num mundo que é muito sensível. É só você pensar, por exemplo, em como existe barulho nas redes sociais, porque as pessoas se sentem criticadas muitas vezes por pouco. Se, por exemplo, eu postar lá, eu não gosto de ervilha. É só um exemplo, eu amo ervilha. Mas se eu fizesse uma postagem, não gosto de ervilha, daqui a pouco alguém ia protestar. Isso é preconceito contra a ervilha. Somos todos ervilha. Vamos lutar pela ervilha. As pessoas reagem de uma forma exagerada. Parece que é um debate entre surdos. As pessoas não conseguem se comunicar para além dos seus preconceitos. Hoje é muito forte a gente ver as chamadas minorias históricas reivindicando um espaço ao sol e reclamando da forma como foram tratadas. Há poucos anos aí você foi contemplado pelo movimento Me Too, onde algumas mulheres poderosas da mídia e de Hollywood em geral começaram a protestar contra casos de assédio sofridos por colegas de trabalho, por produtores, etc. Também é muito forte hoje a questão de preconceito, especialmente por caracterizações, como é o caso da chamada gordofobia. A pessoa se sente desvalorizada e você vê alguns protestos que são até estranhos. Uma ativista, por exemplo, protestou porque ela não conseguiu fazer um exame médico, uma tomografia, porque a máquina não era grande o suficiente para que ela pudesse entrar nela. E ela dizia que isso era um preconceito. Então, as pessoas não têm algo adaptado à minha realidade. Uma questão sensível. Eu fiquei, assim, bem, como é que eu posso dizer, surpreendido, porque eu vi certa vez, acho que uns 2 anos, pela primeira vez, eu vi num jornal um ativista na Inglaterra reclamando de uma notícia, dizendo que aquilo era pogonofobia. Você sabe o que é isso? É preconceito contra quem usa barba. Falei, uau, que legal, tem isso também, né? Agora eu posso usar palavrinha nova. Então, tudo é preconceito hoje. Nós vivemos num mundo onde parece que tudo acaba caindo no chamado mimimi. Mas a grande verdade é que tem uma parcela de pessoas levando isso tudo muito a sério. E quando a gente pensa em todas essas coisas, como isso nos afeta, como igreja, como adventistas? Eu separei alguns exemplos para você. Deixa eu ler os exemplos que eu separei para você. Você sabe que, recentemente, nós tivemos alguns perfis no Instagram de adventistas defendendo
o feminismo. Nós também tivemos recentemente uma igreja aqui no Brasil fazendo uma homenagem a pessoas LGBTQIA+, de todas as letras aí que você possa imaginar, no dia do orgulho gay. Nós também tivemos aí um pastor de algum lugar aí dizendo que não existe casamento tradicional na Bíblia. Pastor adventista. Confere? Também tivemos aí pessoas adventistas se envolvendo em diversas causas, mostrando ativismo, se envolvendo com movimentos como Black Lives Matter. E você pode pensar assim, como encarar essas coisas? Bom, de certa forma, a gente não pode esperar que essas tendências sejam aceitas ou que a gente as endosse ou que a gente ache apoio bíblico para elas. Mas é perfeitamente possível explicá-las. Como assim? É porque existem algumas pessoas que já estão jogando o jogo dessa época. Tem algumas pessoas que estão seguindo a tendência do sistema dessa época, a forma de pensar, a forma de se expressar, a forma de se posicionar. E é evidente, eu não posso esperar de alguém que não tem nenhum compromisso com Cristo, que não conhece a sua palavra, que pense diferente. É óbvio que essa pessoa vai ser influenciada pela sua cultura. Seria o mesmo que criticar o Roger Federer porque ele não sabe bater um pênalti. Ora, o esporte dele é outro. As pessoas dessa época, elas vão pensar de acordo com o sistema dessa época. Mas o triste não é isso. O triste é que mesmo alguns de nós, adventistas, têm feito a mesma coisa. Têm seguido a forma de pensar desse mundo. E se você se lembrar de um texto bíblico bem claro, Romanos 12, verso 2, diz que nós devemos renovar a nossa mente. O imperativo ali é não ceder aos moldes desse mundo. É não seguir as tendências que são normais para a cultura ao nosso redor. Paulo já escreveu isso na sua época. Ele não é o único autor bíblico a fazer essa reivindicação. O maior desafio para nós é viver nesse tempo e seguir as regras de um outro jogo. E que jogo é esse, pastor? Que sistema é esse que nós devemos seguir? O que deve nos nortear? Não é a cultura, não é o que os meus amigos na faculdade estão fazendo, não é refletir aquilo que eu estou vendo nas redes sociais, nos diversos perfis que existem, em Instagram, em YouTube, não é me deixar levar por alguns influencers, mas o meu desafio é pensar como um adventista. O meu desafio é entender o que é o sistema adventista. Se eu me comprometi com Deus, se eu decidi fazer parte do povo que Deus chamou para essa época, então eu tenho que passar por uma mudança estrutural que vai afetar todas as áreas da minha vida. E é por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia no texto que é o coração do adventismo. Se a gente quiser falar de pensamento adventista, de mensagem adventista, de razão para essa igreja existir, existe um texto na Bíblia que talvez seja mais fundamental do que outros. E eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto. Você saberia dizer qual é esse texto? Você conhece esse texto? É o texto de Apocalipse, capítulo 14. A partir do verso 6. Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6, e eu leio, na minha Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o coração do Adventismo, as 3 mensagens angélicas. Aqui está o pacote de verdades que Deus preparou para esse tempo. Os pioneiros adventistas chamavam esse texto, ouviam nesse texto, aquilo que eles denominaram de a verdade presente. É isso, a verdade presente é um conjunto de verdades para essa época. Para cada época, Deus tem um conjunto de verdades. A verdade é sempre a mesma, a verdade não muda. Independente das filosofias humanas, dos costumes, da cultura humana, que são variáveis, que são mutáveis, que são cambiantes, a verdade de Deus não muda. Mas é claro que em cada época há uma ênfase diferente, há uma nova compreensão da verdade. E a verdade, para essa época, ela não entra em conflito com a verdade que Deus enfatizou em outras épocas. Mas, nesse período, Deus então nos deixou esse pacote de verdades. O que a gente pode aprender sobre eles? Primeira coisa que talvez ninguém tenha lhe dito: qual é o destinatário desse conjunto de verdades? O que diz o texto aí? Apocalipse 14, verso 6. Quem deve ouvir essas mensagens? Tem uma expressão bíblica aí, né? Aqueles que habitam sobre a terra. Essa não é uma expressão descritiva neutra. O que quer dizer isso? O Apocalipse não está dizendo aqui apenas uma referência aos habitantes da terra como um todo. Mesmo porque essa expressão aparece outras vezes no Apocalipse. Várias vezes, inclusive. Se você ler, por exemplo, o Apocalipse 13, aqueles que habitam sobre a terra são aqueles que vão receber a marca da besta. Então, essas pessoas, no Apocalipse, aparecem como inimigos de Deus. Aqueles que habitam sobre a terra são aqueles que têm os seus interesses nessa terra. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas esse é o Deus que você serve. Um Deus que se preocupa com os seus inimigos declarados. Um Deus que quer salvar essas pessoas. Que separou uma mensagem de advertência para aqueles que não querem se envolver com Ele. Essas pessoas estão dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum compromisso com o Senhor. Eu não quero nada contigo. E Deus está dizendo: não, espere um pouco. Eu tenho meu último apelo para você. E então vem essas 3 mensagens angélicas. A maneira como o texto é construído faz a gente entender que, na verdade, essas 3 mensagens, elas são sequenciais, elas são contínuas. Ou seja, uma vai levar a outra. E elas vão seguindo juntas. Então, o primeiro anjo aparece voando, o segundo anjo continua voando com ele, o primeiro não para, e o terceiro anjo segue-se aos outros 2, e em algum tempo os 3 anjos estão voando juntos. É curioso porque quando a gente compreende isso, quer dizer que essa mensagem que os nossos pioneiros estudaram, ela tem que ser dada de forma simultânea. E qual a mensagem? A primeira mensagem que nós vimos aí no verso 7 é: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Por que as pessoas devem temer? Por que as pessoas devem se comprometer com Deus? Por 2 razões. Primeira, porque esse Deus vai trazer juízo. E quando a gente pensa em juízo, é uma palavra fundamental no Apocalipse e na teologia da Bíblia.
Deus manda o juízo para libertar o seu povo, para acertar o mundo, para mostrar no grande conflito que Ele é o lado vitorioso. Além de ser um Deus que prepara as pessoas para o seu juízo, existe uma segunda razão para adorar esse Deus. Ele é o Criador. E aí o Apocalipse faz um negócio muito legal, é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V de Êxodo 20, verso 11. Adorai aquele que fez os céus, o mar e as águas. Olha que interessante, essa sequência só vai aparecer em um lugar na Bíblia, fora Apocalipse, que é Êxodo 20, verso 11, o mandamento que fala do sábado. No último recado, Deus inclui os seus mandamentos. E isso faz parte do contexto, porque desde Apocalipse 12, quando se fala da batalha entre Satanás, Deus e o seu povo, ali é mostrado um detalhe interessante. Apocalipse 12, verso 17, diz que o remanescente de Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Então não é por acaso que Apocalipse 13 fala da adoração à besta, e a adoração à besta, de certa maneira, é idolatria, fere o primeiro mandamento. A segunda besta faz uma imagem da primeira, o segundo mandamento, não farás imagens. Então todos os 10 mandamentos vão aparecendo quase em sequência, e a gente chega em Apocalipse 14, e aí aparece o sábado, está na sequência. Mas não é só o sábado que é mencionado nesse verso, porque ali se fala também das fontes das águas. Onde aparece isso na Bíblia? Em Gênesis 9, no dilúvio, quando fala que se romperam as fontes do abismo. Então Deus está nos lembrando que o juízo vai ser trazido pelo Criador, que é o mesmo que já julgou o mundo, trazendo o dilúvio. Olha, como eu fiz no passado, eu vou voltar a fazer, então se prepare. Essa é a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica fala de um sistema religioso que contraria as verdades de Deus, um sistema que prega a confusão. Das 6 vezes que a Babilônia é mencionada, ela é mencionada no Apocalipse como Babilônia a Grande. Em Apocalipse 18, a gente tem esse poder, essa entidade que é contra Deus e que sai corrompendo as nações. A segunda mensagem é uma advertência contra o falso sistema religioso. E a gente encontra no Apocalipse a expressão Babilônia e suas filhas. E é também curioso porque a terceira mensagem angélica, ela materializa tudo isso. Ela nos chama agora a um posicionamento. Ela diz assim, bom, já que você sabe disso, qual é o seu compromisso? Se você olhar, Apocalipse, quando fala no capítulo 14 da terceira mensagem angélica, ela nos remete ao selamento, que é um momento de decisão. Vão ser selados aqueles que se posicionarem ao lado de Deus e da sua palavra. Então, a partir dessa plataforma, outras verdades foram sendo agregadas e ajustadas. Amanhã eu falo como essas verdades foram de fato organizadas, qual foi a doutrina que serviu nesse processo de organização. Mas eu queria, já ir caminhando para o fim, contando para você que diante de tudo isso, não dá para a gente ter um posicionamento dividido. Não dá para a gente seguir 2 sistemas diferentes. O nome disso é esquizofrenia. Ou você vive como um adventista, pautado pelos princípios daquilo que a Bíblia ensina, princípios eternos, e que Deus mandou para essa época, ou nós vivemos de acordo com os sistemas que existem nesse mundo. Assim como um esportista, ele vai seguir as regras da modalidade que ele pratica. E você não vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo treinando arremesso numa cesta de basquete. Você não espera isso dele. O esporte é outro. Da mesma maneira,
Ou você vive como um adventista, ou você vive como um não adventista, seguindo qualquer outra corrente aí que lhe aprouver. A verdade é que quem tenta viver as duas coisas, ou vai fazer uma síntese, uma mistura, e não vive nem uma coisa nem outra, ou vai acabar se decidindo por um lado, porque vai ver que é insuportável essa forma dividida de viver, de pensar. No começo do ano passado, logo quando eu cheguei aqui no campo, eu estava terminando um módulo do doutorado, e era bem na época da pandemia, e a pandemia na Argentina foi bem mais severa, então as nossas aulas foram online, nós tínhamos que acompanhar via Zoom, assim como muita gente também estudou em plataformas digitais. E nós tínhamos um colega de doutorado, o pastor Silvino, que é lá do México. E o México, o fuso horário é bem diferente em relação à Argentina e Brasil. Para piorar para o lado do meu colega, o Silvino já tinha começado as atividades dele na universidade onde ele trabalha, e agora ele tinha que conciliar as aulas, o trabalho e o fuso horário. Então ele estava assim bem perdido no meio de tudo isso. E um dos nossos professores, talvez não tenha sido muito sensível na sua colocação, mas ele disse assim: você não pode cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo. Não dá para você conciliar. Ou você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. Ou você perde matéria, ou você conversa aí com a sua universidade, explica a sua situação, porque não dá para você ficar nesse jogo de empurra-empurra. E é verdade, algumas coisas são inconciliáveis. Não dá para você ajustar. Não dá para você tentar fazer essas duas coisas simultaneamente. Meu apelo para você: viva aquilo que Deus quer que você viva. Seja aquilo que Deus lhe dá poder e graça para que você se torne. Aceite integralmente o plano de Deus. Submeta as suas paixões, os seus gostos, aquilo que te agrada, à vontade de Deus. Permita que a palavra de Deus renove a sua vida e tire de você aquilo que não vai agradar a Deus e não vai contribuir para a sua jornada como cristão. Nós temos que ser renovados, restaurados pela palavra. A gente fala muito de alimentar-se da palavra, e isso é uma verdade preciosa. Mas a palavra também me restaura, ela constrói em mim algo diferente daquilo que eu sou. E esse é o trabalho que só ela pode fazer, mediante a atuação do Espírito Santo. Meu apelo para você é: viva como parte do povo remanescente. Encarne isso na sua vida. Vista a camisa. Não faça simplesmente parte do remanescente. Seja o remanescente. Deus quer usar você como luz. Mas para isso, você tem que estar completamente comprometido com Ele. We'll rise with those who sleep no more to meet Him in the air. When shall the Son of Man